Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. O doutor Egnaldo, bom dia, querido, tudo bem? O povo em Barra Mansa tá mandando ver aí, baixando o aplicativo na rede ou não? Bom dia, pastor Elber. Eu não sei, rapaz, perdi um pouco o contato lá, mas eu acho que estão, pelo menos os que estavam, continuam avisando, falando da rede, e aí já fica um abraço aí, o nosso povo de Barra Mansa aí, ó. Inclusive para Selma Rema e aquela Kátia que o senhor falava que era de Portugal, mas é Kátia Portugal, exatamente, a Kátia Portugal, então, a inesquecível Kátia de Portugal, então, mas ela não é de Portugal, não, é daqui do Rio mesmo. Então, e também mas aí, tá tudo bem, meu irmão? Célio, não posso deixar de falar com ele dele também, a família. Sim. Irmão Célio também ligado, plugado com a gente lá em Barra Mansa. E tem notícia de lá, o doutor Ignaldo? Tá chovendo? Tá calor? Não, tá nevando? não fiquei sabendo. Hoje eu não falei com a filha, ela só mandou um benção, pai, um bom dia só, mas aí não tive como falar. Aí pedi a notícia de lá, mas daqui a pouco, com certeza, ou de Volta Redonda ou Barra Mansa, deve alguém avisar como que está ali, se está ensolarado, mas tempo bom. Legal. O pessoal tá. Você conhece Santa Maria? Como é que é o nome da cidade aqui? Deixa eu ver aqui. É Santa Maria Madalena, não? É esse o nome? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Quem foi a irmã que é de lá dessa cidade diferente? Eu não tinha ouvido falar dessa cidade lá no Rio de Janeiro. É onde fica, acho que onde fica a casa de Desi Gonçalves, sabe onde que é, não? Não sei não, sabia, já ouvi falar, mas ponto não turístico. Local, não. Virou Isso, ponto turístico, então. né? Isso, aí a pessoa mandou aqui pra gente, agora só que eu, do meio de um monte de recados aqui, eu perdi aqui quem foi a irmã que mandou aí a foto, né? E mandou inclusive a foto da casa lá, do lado de fora e tal, mas é o nome da cidade que eu tô, na verdade, que eu não conhecia. O arquiteto Ramos, ele falou aqui o nome da cidade. Deixa eu ver aqui se eu acho. Agora sumiu, foi todo mundo aqui. Meu Deus do céu. É isso mesmo, Santa Maria Madalena. É Santa Maria Madalena. Ele falou que fica perto de Campos, né? E lá tá um solzão também maravilhoso nesse momento. Bem distante de Barra Mansa. Bem distante, né? Outro extremo. É, outro extremo. Então aí, ó, quem conhece o Rio de Janeiro sou eu, você já viu, né? Então. Mas assim, pelo menos. Eu. Né? Tem uma galera lá no Rio de Janeiro que está dizendo que, pelo menos o povo de onde que está mandando aqui as notícias de lá, é que lá está bastante sol, muito sol mesmo, então acredito que deve estar no estado todo, né? Apesar de que é bem grande o estado, mas deve estar no estado todo. Samambaia daquele jeito, né? Tá igualzinho aqui, né? Tá o céu cinzento, o céu que hoje tá meio esquisito, né? Tá um azul assim meio embaçado, né? Sim. Que eu saí procurando as nuvens que o senhor falou que tinha aí, mas não vi não. Não tem, né? Não, pois é, não. Então. Não, na verdade, eu vi foi no meu aplicativo aqui de temperaturas, tá dizendo que tá com o céu aqui, ó. E agora com mais nublado, tá dizendo, né? Não, agora que ele já atualizou para limpo. Se bem que muda aqui bastante, né? De uma hora Muda para outra. muito toda hora, né? E tá ventando bastante também, né? Então tá aqui, ó. Nesse momento, 23 graus, sensação de 26, então, ou seja, já tá um calorzinho aqui na capital de todos os brasileiros. Mas muito bem, doutor Ignaldo, vamos lá agora para o que interessa de verdade, né? Quer dizer, se bem que a temperatura interessa também, mas vamos lá, vamos para o assunto de hoje, né? Então, vamos lá para o assunto de hoje. O que é que nós vamos falar hoje, meu querido? Hoje nós vamos estar conversando sobre o transtorno de conduta. No último programa nós falamos, né, conversando sobre o amor próprio, né? Semana passada foi o feriadão, tivemos aqui nas 12 horas de vigília, né, de oração na igreja, pelo Brasil, por todos, e foi muito bom. E hoje nós aqui vamos falar um pouco, lembrando ali, né, temos usado alguns temas do nosso DSM, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos, né? E lembrando que o DSM é americano, a gente usa o correlato dele que é a CID-10, que vai falando sobre, trazendo, né, algumas informações para poder
trazer um diagnóstico mais aproximado, preciso, para poder ajudar na psiquiatria. E a gente pega justamente do que temos de tema para trabalhar quando a pessoa chega ali no setting terapêutico. E aí a gente observa que tem esse tema também, transtorno de conduta. E o que é o transtorno de conduta, né? A gente fica preocupado, então ela tem assim um padrão, você vai olhar lá que é um padrão repetitivo de uma conduta antissocial, né? Começa na infância, pode começar na infância, acontece também, tem pessoas, principalmente quando vai atravessando aquela faixa, a faixa da adolescência, e aquelas brigas excessivas, crueldades. Nós vimos um tempo atrás aí, né, a pessoa foi até identificada, foi autuada lá que atirou um petzinho numa grade, né? Então, assim, crueldade com animais ou pessoas, destruição de propriedades, e vai incêndios, furtos, mentiras, ataques, todas essas coisas excessivas. E aí também tem a questão daquele que nós falamos do comportamento desafiador. E aí o que acontece? A pessoa que tem essa conduta, geralmente o que a gente vai observando é que ela não tem nenhum remorso. Parece que não tem sentimento em relação a isso, ou muito pelo contrário, parece que tem prazer em fazer tudo isso. Então, esse é o transtorno de conduta, e a gente vai observando que tem muitas coisas que vão acontecendo, e às vezes, né, a gente sempre cita, e claro, que tem todas as comorbidades, aquelas questões que vão surgindo, mas observa-se às vezes na hereditariedade, na forma da criação, na família, onde ele está, o contexto dele familiar, mas também pode acontecer em famílias que nós falamos saudáveis, que todo mundo ali é educado, cuidado, trabalhado, família que tem bom relacionamento, mas pode acontecer também. E com isso, claro que vamos observar que pode acontecer, então, dentro dessas famílias, alguém na igreja, né? Um adolescente, um jovem. Então, a realidade é observar, trabalhar todo esse transtorno que acontece, que é o transtorno de conduta. Muito bem, transtorno de conduta. E, doutor Guinaldo, a pessoa que sofre, né, vamos dizer assim, desse transtorno, ela também não liga para prejuízos financeiros, caso ela venha a ter também? E normalmente a gente, quando o senhor fala assim, transtorno de conduta, eu já penso logo no fiscal do Detran vendo esse cara fazendo loucura no trânsito. Pois é, muitas vezes, como diz aí no jargão popular, começa a cair a ficha, né? Quando ele chega naquela meia-idade e começa a perceber os prejuízos na história de vida, né? Se ele não cuidou, não foi trabalhado tudo isso antes, né? Não foi dado os limites, aí a gente vai observando muitas questões acontecendo. Quando a gente olha, porque geralmente nós temos a tendência, como seres humanos, seccionar, né? Esse aqui é diferente do outro. Mas quando a gente olha um pouquinho para trás, aquelas questões de agressões, de destruição de patrimônio, aquelas questões nas escolas, que mesmo que a pessoa falou que tenha passado por um bullying, alguma coisa assim, mas ela também apresenta ali um transtorno de conduta, tanto é que ela entra, afeta outras pessoas, às vezes destrói patrimônios, tem prazer, e tem aqueles outros que a gente tem que estar bem atento, né? Porque imagina uma pessoa com um transtorno de conduta no meio de uma multidão enfurecida. Então ele começa o processo e o restante da turma vai junto, né? Aquele efeito que o pessoal fala, igual o tipo efeito de boiada, todo mundo vai ali e acaba pessoas sendo atingidas ou então sofrem o dano sem porque estava no lugar errado e na hora errada, né? Mas tinha uma pessoa ali que deu início, que foi o estopim, e ela já tem esse prazer, essa questão de começar, e tudo isso traz transtorno, traz prejuízos, e só vai se perceber muitas vezes quando está doendo no bolso, quando tem a questão do limite, quando vem uma questão da prisão e tudo isso daí, né? Quando a lei chega na hora.
A pergunta que eu iria lhe fazer é exatamente essa, como eu vi que na tua fala você comentou duas vezes. Então, a pessoa que tem esse transtorno, normalmente ela tem prazer nas loucuras que ela faz? O que você vai encontrar no DSM-4, DSM-5, ela não tá a palavra prazer, mas ela diz que ela não sente remorso. Ela não demonstra o sentimento daquilo que está fazendo. Ela causa o prejuízo e ela não sente o pesar, né? Aquele sentimento de culpa, aquele remorso, por que eu fiz isso, né? Ela não vai, quase não percebe. Aconteceu, passou ali sem problema algum. Né? Agora tem aqueles que já têm um pouquinho de prazer de infligir ao outro a angústia, o problema, a perda, e aí tem vários, aí é um momento no setting terapêutico que vai sendo avaliado assim, como que é para essa pessoa vivenciar isso, né? Você encontrar uma pessoa e conversar com ela e fazer essa pergunta: como é que você avalia, como é que você vê? E tem pessoas que vão falar, quando ela está nesse transtorno, ela fala: não vejo problema nenhum, para mim passou, acabou, né? Foi bom na hora, sem problema, né? Então essas são algumas dificuldades e ela precisa então entender que ela tem, né, e precisa se trabalhar esse transtorno. É interessante, pastor Elber, que a gente observa que esse transtorno, né, você vai observando o transtorno de conduta pelo DSM, ele vai dar um período, né? É o final, né? Início, no final da infância, início da adolescência, ele tem essas questões de quebrar regras, né? Mas muitos deles a gente chama de remissão, mudou, passou aquela fase, acabou, não tem problema nenhum. Outros a gente vai encontrar que continua, que não foram observados isso antes, e por isso que a gente acabou de ver pela manhã, né, a Márcia Donedo, Viver Escola. A gente vê que a escola, ela sinaliza, ela pede ajuda, ela fala para poder os pais estarem atentos em relação a tudo isso. E a maior dificuldade é quando a família está adoecida e não consegue perceber. Muito bom. Bom, lembrando, eu estou vendo aqui muitos recados chegando aqui para a gente ainda, né, e tal. E hoje é um dia bem atípico, porque estamos aí celebrando os 60 mil downloads da rede. Mas assim, eu quero lembrar você, né, que se você quiser participar desse bate-papo, quiser acrescentar alguma coisa, algum comentário, ou tiver alguma dúvida, né, também, nós estamos falando sobre transtorno de conduta aqui com o Dr. Aguinaldo Pinheiro. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para a gente. Se você está chegando agora aqui na rádio e não sabe como funciona, as pessoas que participam do programa, né, desse quadro, a gente não identifica. A gente só faz a pergunta para o Dr. Aguinaldo e aí ele responde. Então, se você fez algum comentário, alguma coisa, a gente não vai identificar ninguém, ok? Se for mandar por escrito, melhor ainda. Mas se não der para mandar por escrito, quiser mandar gravado, sem problema. Só não se identifica, né? É o que a gente pede. Aí você pode fazer a tua pergunta aí normal, tá bom? Aí o telefone é o nosso WhatsApp, né? O 11 9 30 03 03 16. Esse é o nosso WhatsApp, 11 9 30 03 03 16. E se tiver aí se você faz parte dos 60 mil downloads que baixou o aplicativo, lá tem o ícone do WhatsApp. É só você clicar e aí você já cai aqui dentro, disparando aí o teu alô, o teu recado aqui pra gente, tá bom? Estamos aguardando você. Doutor Aguinaldo, a próxima pergunta que eu queria fazer para ti é o seguinte: se a pessoa, por exemplo, não cuidar, né, ela identificou que ela tem esse transtorno, né, ou identificaram nela esse transtorno, se não houver um cuidado, isso pode avançar para uma psicopatia. O cara pode se tornar aí um psicopata, de vir estar fazendo aí já maldades graves para pessoas e tal. Vamos observar que o transtorno de conduta é uma questão que leva a pessoa ele se torna antissocial, né? E percebe que a pessoa que ela tem uma conduta antissocial, ela vai estar infringindo ao outro, desrespeitando direitos dos outros, sentimentos das outras pessoas, e
ali já está presente nesse. A gente viu que é do início, final da infância, início da adolescência. Agora imagine aquele adolescente que se torna. Tem esse comportamento, ele não respeita limite, tem dificuldade em lidar com respeitar regras, autoridades, e claramente você vai ver nessa pessoa uma conduta antissocial, e ela vai ser logicamente depois observada como uma pessoa psicótica ou não, porque tem diferença nos transtornos, né? Ela não vai ter teria que ter uma sequência dos sintomas ali apresentados dessa conduta para poder observar que ela tem esse problema, esse transtorno social ou psicossocial. Porque uma das coisas que observa, pastor, é a hereditariedade, a história de vida daquela pessoa. Porque se a pessoa ela vem de um contexto onde ela tem que lutar, como diz aí, né, matar um leão por dia para poder sobreviver, e ela já está num contexto em que há muita agressividade, há muitos problemas, então tem que se observar se isso não influenciou na sua história. Observar sua história de família, por exemplo, se na família há uso de drogas, a questão de agressividade, problemas de saúde mental. Então, quando a pessoa chega, porque como que se observa tudo isso, ou como que é trabalhado, né? É por observação mesmo, alguém vai poder trazer esse contexto, ou às vezes a escola, e essa pessoa é encaminhada para poder fazer as suas avaliações diagnósticas, né? Olha só, dentro da conduta, o que a gente vai encontrar também. Nós falamos do sintoma. Ela incomoda, ela perturba as outras pessoas, ela sempre está envolvida em atividades perigosas, ilegais, ela vai desrespeitar os direitos dos outros, isso está dentro dos sintomas. Quando você olha a conduta dela, ela está marcada por, excesso de briga ou intimidações, né? Tem aquela pessoa que o contexto dela, ela teve que ser agressiva para poder se manter, né? Mas você vai encontrar dentro da conduta antissocial isso aí: crueldade com animais e pessoas, destruição grave de propriedades, né? Então aí tem aquela pessoa, a gente teve um período, hoje eu acho que não se fala muito, né? Porque trocou, a pessoa falou, olha, aquela pessoa que pichava, né? Tinha ela destruindo patrimônio. Isso é uma conduta antissocial, né? E ela não conseguia. Essas pessoas, muitos delas foram chamadas e hoje são excelentes artistas plásticos, né? Através das pinturas, gravuras, muros de colégios, apartamento, prédios, até fora do país nós temos pessoas que têm reconhecido, né, mundialmente pelas suas pinturas, pelo que é feito, e que não é uma pichação. Mas tem aquela pessoa que ela tem essa conduta e olha, ela não consegue, ela desafia, por exemplo, quantos que já perderam a vida subindo em locais assim que você olha de fora, você fala, como que lá naquele topo daquele prédio, daquele apartamento, daquele condomínio, alguém conseguiu chegar lá e pichou? Olha, uma conduta antissocial, ela não consegue lidar com isso. E tem pessoas que já foram processadas, que já foram, mas ela tem um transtorno, e esse transtorno é um transtorno de conduta. Olha aí. Então, assim, é perigoso, né? A pessoa não, se você identifica. E é engraçado, né, doutor Ignaldo, porque assim, eu acho que. Bom, eu vou te fazer, a pergunta é essa. A pessoa, ela começa a fazer essas coisas que traz ali de alguma forma uma adrenalina, né? Por exemplo, eu quando criança, meus primos, a gente ia para casa de minha avó. E aí chegavam os primos, tudo da mesma idade, né? A gente tinha ali a média de 12, sei lá, 10 a 12 anos, né? Toda a faixa etária da galera. E o que nós gostávamos de fazer? Ou bater palma na casa de alguém, assim, né? Para chamar alguém, né? Ou na porta, ou batia palma, ou a campainha. Se tivesse campainha, então, meu irmão, era uma perturbação. Então a gente batia e saia correndo, né? E só que a gente sabe que o adulto detesta isso, né? Fica brabo e tal, né? E
Lembro também até que os meus primos, a gente pegava caroço de algumas frutinhas, né? Tipo, a pupunha, por exemplo, ela tem um tamanho de uma biloquinha, mais ou menos, de uma bolinha de gude, o carocinho dela. Então, às vezes, a gente pegava aquele caroço e com uma estilingue, que no Pará nós chamamos baladeira, né? A gente, jogava em cima da telha da casa de algum vizinho, né? E tinha um vizinho que era meio xarope lá na rua, então a galera não gostava dele. Aí era Justamente alvo, porque né? aí era alvo, então. Aí, meu amigo, aí a gente, né? Os meninos, quando iam lá para casa, a gente pegava aquilo lá e pá, lá em cima da casa dele, só para ver o barulho. Tá, 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 a pedrinha, né? Caindo, ou o caroço, alguma coisa, né? Aí a gente corria, se escondia, ria demais e tal. Só que aí, assim, o senhor falando agora, isso pode virar um transtorno. A criança ela vai crescendo, não é repreendida, ninguém está vendo, o adulto não está vendo, não, não. Aí ela começa a ter prazer nisso. Daqui uns dias ela não dura nadinha para ela pegar. Eu nunca fiz isso, não, viu, gente? Assim, e eu gostava de desenhar, gostava, mas eu nunca pinchei a casa de ninguém, não. Mas eu sempre gostei de desenhar. Quando adolescente, eu era muito bom para desenhar, eu gostava de desenhar e tal, mas graças a Deus não veredei para esses trem, não. Mas assim, se a criança não for ali de alguma forma repreendida, isso pode virar um transtorno ou não? Ou isso é genético, é um defeito de fábrica mesmo? O caboclo já vem meio doido mesmo. Então, como nós vimos ali, eu acabei de falar, né? Você vai encontrar lá as orientações, se é hereditário, em relação à questão da história da família da pessoa, se tem alguém com alguma questão de saúde mental, ou uso de drogas, agressividade, tudo isso dentro da família, né? Mas vamos lembrar que, como o pastor está falando assim, tem aquele tempo da brincadeira da criança, as pirraças, né? Hoje não fazem mais isso, até mesmo porque tem câmeras, né? Agora mudou o sistema, então não tinha só apertar aquela campainha e sair correndo, não, né? Mas o que acontece? O pastor passou pela remissão, a gente chama de remissão, né? Porque passou, foi um Aleluia. tempo que aconteceu, converteu. Glória a Deus. Então, tem Deus é aquela bom. Exato. Então tem aquela criança que é uma coisa que incomoda o outro e tudo, mas era uma diversão. Ele foi Aham. corrigido, foi orientado, foi ensinado e isso passou. Né? Agora, quando continua a persistência e a pessoa, assim, os outros vão parando e a pessoa continua desrespeitando direitos, tem pessoas que não conseguem, que aí a gente vê na questão da criança ali, quando nós falamos sobre o transtorno opositor desafiador, né? Então, assim, ele não parou e ele continuou. Isso foi para a idade da adolescência. Algumas coisas foram acontecendo e elas deram continuidade. Então, é importante estar atento qual é o momento desse comportamento antissocial. Ele está persistindo, tem a falta a capacidade de aprender com as consequências negativas. Aquela criança que apertava a campainha, no dia que ela foi pega lá pelo morador, que ficou escondido atrás da porta porque sabia que toda hora, depois da escola, aquela hora da manhã, passava alguém e apertava a campainha. Então teve aquela pessoa que pensou e falou: vou pegar hoje quem é essa pessoa. Quando talvez não era nem a mesma pessoa, mas no dia que um ali foi e apertou e ele abriu a porta e falou: vou falar com teu pai, acabou o assunto. Não voltou mais. Então aquela pessoa foi repreendida, foi ensinada, né? Mas tem aqueles que assim continuam, não tem a remissão, mesmo com os problemas. Que aí foi onde o pastor perguntou que muitas vezes eles vão começar a dar conta dar conta das perdas. E nem sempre da consequência, né? As perdas por causa da consequência do que fez até ali. Não conseguiu continuar a sua história, continuar a sua vida de uma forma agradável, de estar com outras pessoas. Então a questão toda é o problema antissocial mesmo. Sim. Bom, então a pessoa de fato ela vem já com isso, ela desenvolveu isso,
né? Então, como o senhor explicou aí, pode ser geneticamente. Então, não é uma mudança de caráter, assim, né? De personalidade, nada disso, não, né? Então, Vamos mudar o genético para o hereditário. uhum, Ele vem sim, lá de uma história de vida, né? Porque sim, assim, que quando toda criança que nasce, a não ser que tenha um problema de um transtorno, porque vai apresentar, né, por exemplo, da questão de um transtorno mental, né, uhum, lá dentro da casa, abuso de substância, uma esquizofrenia, um transtorno de personalidade, você vai encontrar lá, às vezes a questão a gente vê a pessoa que tem um déficit de atenção e algumas comorbidades pode acontecer. Mas a história de vida, a gente vai trabalhar a história de vida dessa quando é uma criança, né? E como que ela vai vivenciar e o que o contexto vai trazendo. Porque imagine uma criança que, e aí eu vou repetir, né? Que nós falamos ali, já trouxemos. Uma criança que ela já tem uma dificuldade em casa por uma questão de saúde mental ou de abusos de uso de droga dentro da família. Essa uhum. criança vai para a escola e na escola ela tem a sua dificuldade de aprendizado ali e começa a sofrer bullying. Provavelmente o que ela vai fazer? Tentar sua autodefesa de alguma forma ou ir levando aquilo ali na sua história e começa um comportamento antissocial até acontecer o que nós já vimos ali daquelas invasões nas escolas. Então, não estou justificando, mas trazendo o que? Precisa se observar o que está acontecendo com os nossos jovens, com as nossas crianças, se ela tem esse comportamento. Quando você vai lá para o diagnóstico lá do DSM, né, você vai encontrar aqueles comportamentos repetitivos antissociais. Né? Então ele coloca lá vários, por exemplo, furtar objeto de valor, frequentemente perseguir, atormentar ou ameaçar e intimidar outras pessoas, né? Lutas corporais e crueldades com os animais, ferindo eles fisicamente. Então isso tudo está ali no diagnóstico, você vai observando e aí você olha que aquela pessoa, assim, vamos dizer, né, vamos observar, é para poder ter um parâmetro. E essa pessoa se enquadra em mais de 3, 4, 5 desses parâmetros. Então, muito provavelmente, ela tem um problema de conduta e essa conduta antissocial. Muito bom. Doutor Aguinaldo, tem uma notícia aqui lá de Barra Mansa para o senhor, viu? A pessoa está dizendo assim: bom dia, pastor Welber. Na verdade, é a Ângela, né? Nesse caso aqui, eu posso falar o nome da Ângela. A Ângela está dizendo assim: bom dia, pastor Welber e doutor Aguinaldo. Um dia abençoado para vocês. Sou Ângela, da Igreja Batista do Conforto, lá em Volta Redonda. E ela falou o seguinte: aqui está muito quente, sol rachando. Então, Volta Redonda é pertinho lá de Barra Mansa. Pertinho de Barra Mansa, próximo. Inclusive a Igreja Então. Batista do Conforto. Né? Nós tínhamos sempre um contato. Tem um pastor conhecido que fizemos o seminário junto lá, né? Que é o pastor Valdir Neves, né? Olha aí. Trabalhamos junto, um senhor cozinheiro, trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional. E tem também o pastor Eloí. O pastor Eloí que tem lá, imagina que foi na época que ele era jovem e eu praticamente junior para adolescente. Então, ele na época, vou entregar ele aqui, ele tocava violino e tocava muito bem. Então, assim, eu ficava Olha aí. observando. Depois ele parou, né? Acho que ele mudou. Mas mas você nunca quis quebrar as cordas do violino dele, não, né, pastor? Não, ficava só olhando, né? Tá olhando, Ficava de tá bom. longe, era meio tímido. Tá certo, então. Doutor Guinaldo, tem uma outra perguntinha aqui. Não tem a ver com o nosso assunto, mas a pessoa mandou e ela quer saber o que é que ela deve fazer e tal. Então, ela está aproveitando a oportunidade, na verdade, né? Mas vamos lá. Eu vou te mandar e se quiser responder, se não, se quiser também Mas antes de fazer a mandar pergunta, deixa eu particular. mandar um abraço. Hein, pastor? Antes de fazer a pergunta, deixa eu mandar um abraço à irmã Ângela, né? De lá da Igreja Batista do Conforto e todos os irmãos lá da Igreja Batista do Isso, Conforto. isso. Muito bem. É isso mesmo, a Ângela, a Igreja Batista do Conforto em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui quem é cadê a outra, a perguntinha aqui da querida que mandou pra gente. Aproveitando a oportunidade. Aí, doutor Guinaldo, se o senhor quiser responder aqui no ar, beleza? Se não, pode responder depois também, porque não tem a ver com o nosso assunto, tá? Mas ela está dizendo o seguinte: perdi meu pai de forma muito triste. Um caminhão tombou, morreram 5 pessoas.
4 adultos e uma criança de 7 anos. Foi muito triste. Não consegui acompanhar tudo. Mas lembro que passei muito mal. Não sei identificar, mas ela falou, não sei identificar, mas tenho um transtorno mental. Dificulta meu desempenho físico. Estressada com tudo em pouco segundo. Acho que ela fica estressada. Já abandonei meu trabalho sem saber explicar e também já travei várias vezes. Eu já era grande quando perdi meu pai. Isso tem 20 anos. O que devo fazer? Minha irmã, muito obrigado por compartilhar, né, a sua dor. Eu não sei se já passou por um cuidado psicoterapêutico, se já procurou um psicólogo, mas a sua história você precisa realmente fazer, como você começou agora, começar a falar sobre ela com um profissional e poder ouvir, né? Porque o que acontece? A dor está aí dentro, né? A pressão do dia a dia que te coloca para trabalhar, fazer todas as coisas que a gente é levado para dar conta, também está te causando um estresse, né? Não vou dizer o transtorno, mas o estresse. E aí isso daí pode entrar uma depressão, uma angústia que está vivenciando. Então, inclusive, ela acrescentou aqui, doutor Ignaldo, claro que a gente não está identificando e nem vai identificar ninguém que participa aqui com a gente, só as perguntas. Ela, inclusive, botou aqui, ó, me sinto muito envergonhada por conta disso. Então, não é para se sentir vergonha, não. Nossas emoções, elas nos afetam. Eu lembro, e aí eu vou trazer só para ter ideia, eu vou trazer uma experiência minha, né? Na ocasião, porque a gente também passa por orientação psicológica, e eu lembro que eu ainda estava fazendo a graduação, pastor Elber, e eu estava socorrendo uma pessoa, estava num hospital, quando chegou uma família, e essa família, a pessoa estava infartando. Então, o que aconteceu? Essa pessoa, o familiar, já era uma pessoa de idade, veio a óbito. Mas como foi uma emergência ali, eles só colocaram aquele biombo ali próximo de onde a gente estava aguardando, e foi usado o desfibrilador, né? Esse acho que é o nome, mais ou menos. E assim, por 3 minutos, ou melhor, aquele momento de tentativa, a família estava do lado de fora, eu estava próximo ali ouvindo também o que estava acontecendo, era uma emergência, não dava tempo de ir para a UTI, e houve um silêncio. Depois das 3 tentativas usando aquela máquina, né, para reanimar o desfibrilador. E aí houve um período de silêncio. Depois daquele período de silêncio foi comunicado à família. Eu fiquei por um bom tempo, eu falo, hoje eu consigo lidar tranquilamente ouvindo, falando sobre isso. Mas eu lembro que na graduação eu chamei a nossa psicóloga que estava lá, que estava dando aula, e aí conversei, falei, por que eu fico... me incomoda tanto, né? E aí ela falou justamente aqueles segundos ou minutos, não sei se levou 1 minuto, de silêncio até que foi dada a resposta. Ela falou assim que aquele é o silêncio da dor. E aí assim, de vez em quando eu lembro disso. De vez em quando eu lembro, e olha como que já tem muito tempo. Eu me formei em foi em 2005, se eu não me engano. E 2005 ou 2009 que eu me formei. E foi isso mesmo, eu fiz a faculdade de 2005 a 2009. E isso aconteceu antes desse período, né? Ou nesse período. Então eu guardei isso na minha mente. Aqui a gente fala que é a audição, a questão, né, que ficou a memória auditiva. Ficou guardado. Então assim, aquele período de não lembro se foi minutos ou se foi segundos, mas aquele minuto parecia que foi uma eternidade, que eu estava ali sentindo a dor daquela família, e eu vi quando né, quando foi dado a notícia. Então essa dor que a nossa ouvinte está falando, está na história dela, está na mente, está uma questão da perda, o luto, que precisa ser trabalhado, e a gente vai trabalhando, e muitas vezes a gente joga lá e fala assim, não, isso já passou, mas a dor está ali dentro. Então procure ajuda, não se sinta envergonhada, tá? Somos seres humanos, como seres humanos precisamos de ajuda, e muitas vezes precisamos
procurar, né, alguém para poder falar dessa dor, né? Então, se você é evangélico, procure o seu líder religioso, o seu pastor, converse com ele, e se isso ainda não foi o suficiente, assim, você viu que ainda não teve como, vá procurar um profissional de saúde, e vai te ajudar muito. Muito bem. Maravilha. Obrigado, então, a querida que participou aí com a gente. Deus abençoe. Doutor Aguinaldo, e assim, voltando agora aqui no transtorno de conduta, dá para a pessoa descobrir, assim, quando ela logo no início, vamos dizer, desse transtorno, a pessoa consegue descobrir que ela já tem, que ela sofre desse transtorno e tal, ou não, tem que esperar a evolução do negócio? Na realidade, você vai observando a história da pessoa. Imagine aquela criança, né? Vou chamar de criança, mas ele não gosta que chame de criança porque é um pré-adolescente, né? Antes Sim. dos seus, iniciando ali os seus 13 anos de idade, já fugiu de casa, fica frequentando, o pai fala, e para não ficar, vai orientar, e é uma questão também que a gente tem aqui a história de vida, né? Quem cuida da família, quem educa e quem orienta, a primeira sociedade que você vivencia é o seu lar, são os seus pais, né? E se essa pessoa já começa a não conseguir respeitar, a seguir as regras que tem dentro do convívio familiar, ela vai dando sequência. Então você vai observando. Então você vem numa observação ali da família, você vai conversar com quantos anos esse menino saiu. Ele só fica, o pai chega, né, falando, ele só fica, ele não para em casa, não obedece regras, já fugiu de casa várias vezes, eu tenho que ir buscar. Olha só a conduta, o transtorno da conduta acontecendo aí nos relatos dos pais, né? Não é só aquelas, ele é birrento, ele não consegue, mas ele consegue estudar, ele consegue, já fugiu de casa, já fugiu da escola, às vezes está dentro da escola, mas não está estudando, né? E tem aquelas diferenças, né? Nos meninos, por exemplo, são mais agressividade, coisas mais pesadas, né? A gente fala isso, né? E já a menina é aquela menina que vai mentir mais, né? Fica fugindo, vai trabalhando ali em relação a faltar aula ali, e você vai observando as condutas que a pessoa está vivenciando. E aí, quando chega um momento, quando chega a notícia ou quando chega a resposta para os familiares, essa pessoa já está vivendo esses desafios, essas violências, esses problemas já há muito tempo. E aí é onde vai sendo observado. Porque não tem como você chegar e olhar para alguém, a gente tem que tomar muito cuidado e chegar para alguém e falar, essa pessoa tem um diagnóstico de conduta, de transtorno de conduta. Ela vai demonstrando, por isso que quando a gente chega eu estou falando do DSM-4, DSM-5, né, que é um manual de diagnósticos para nos dar uma orientação, né? Mas a pessoa chega no setting terapêutico e aí a gente vai conversar sobre a conduta dela, como que ela está vivenciando, como que ela sente o que ela está fazendo em relação aos outros, se ela está desrespeitando limites, desrespeitando regras, o que está acontecendo ali dentro. E se ela começa a falar que para ela não tem problema nenhum, isso tudo ela gosta de fazer, ou ela faz mesmo, ela tem que é uma pessoa que é agressiva, às vezes ela vai falar, dentro da minha casa aconteceu isso, eu fui criado dessa forma, tinha problemas. Então você vai traçando um perfil, olhando o que está acontecendo, não olhando o rótulo, né? Não olhando aquela questão, essa pessoa tem isso, né? Porque às vezes a gente tem várias outras situações ali dentro acontecendo que precisam ser cuidadas, mas se ela tem aquele padrão persistente do transtorno de conduta, um comportamento antissocial, é uma pessoa que já foi envolvida em furtos, já abusou sexualmente de outras pessoas, já passou por assaltos, roubos, foi cruel com animais, fugiu de casa, né, logo cedo. Você está olhando tudo isso, né? Você está vendo um perfil que da onde vem esse comportamento. E esse comportamento está ali naquela pessoa. Ela precisa ser cuidada, ela precisa entender que existem limites, que existem regras e que
consequentemente ela não vai conseguir estar no meio da sociedade daquela forma. Muito bom. E, doutor Aguinaldo, assim, a família, depois que ela descobre, né, dessa pessoa que o admite, o identifica e tal, né, o que essa família, doutor Aguinaldo, pode fazer para de alguma forma ajudar essa pessoa? Fazer no sentido assim, de ajudar para resolver o problema, né? Não é às vezes, porque às vezes o que a gente faz, a gente quando família que descobre, né, um transtorno, até mesmo uma enfermidade na vida de alguém e tal, né, de um ente querido, a gente às vezes quer trazer ali um pouco de tranquilidade, até mesmo de paz, né, se for o caso, né, a gente quer amenizar, a gente quer, e se for algo que, sei lá, que vai mexer aí né, com o orgulho da família, né, porque de repente é uma família muito tradicional, muito certinha e tal, mas aí tem o cara que, vamos lá, que se identifica como, aspas, ali, o ovelha negra da família, né? E aí a família começa ali, né, ficar preocupada, porque não quer que esse cara apareça, não quer que esse cara, né, esteja aí fazendo coisas para estar envergonhando a família e tal. Aí, nesse caso, o que a família deve fazer, doutor Aguinaldo? Primeira coisa que a família deve fazer, dependendo de qual, porque a gente vai entrar em várias questões em relação a isso, né? Por exemplo, dependendo do nível social da pessoa, da família, ela tem várias opções de tentar esconder essa situação. Mas a primeira coisa que a gente precisa estar atento é cuidado com o que eu ouço e da forma que eu ouço, né? Porque aí eu tô ali na família e aí eu tô vivendo já tô sabendo, né? Já fui chamado na escola, meu filho tá causando tanto problema e eu já tô estressado com ele, já dei algumas reprimendas nele e não deu certo. E aí eu tô lá na escola quando alguém vai falar e aí chega aquele, como diz o pastor ali, um gaiato, né? Ou outra pessoa que chega assim meio desavisado, fala: se fosse meu filho eu daria uma coça. E aí, mas não é o seu filho. Então cuidado com o que ouve, né? Então o primeiro detalhe é centralize a sua história, né? Respire fundo, pense, procure meios que você possa ajudar no comportamento do seu filho, da sua filha, se é um menor ainda, e para que ele possa entender que este comportamento trará prejuízos sérios futuros. Então ele pode passar pela remissão, né, por um cuidado agora no início. Esteja presente com ele. Se for necessário, né, e aí a orientação não é só obrigá-lo, porque às vezes para o pai, se é na escola, quando fala, procura um psicólogo para o seu filho, muitas vezes dá uma angústia e uma tristeza no coração do pai, da mãe, principalmente a mãe que ouve, né? Vai ali e aí fica aquela de, mas meu filho não tem problema. Não é que o seu filho tenha problema, ele está naquele momento, o comportamento dele não está, ele está excedendo dentro daquilo que é aceitável, dentro do que chamamos de normalidade. Vá com ele. Por isso que quando é menor, no setting terapêutico precisa de estar o responsável, né? E o pior de tudo isso, pastor Elber, é que muitas vezes o responsável vai com medo, porque sabe que vai ter que se abrir em alguma coisa e vai aparecer ali. Porque se é uma criança que está vivendo um problema que muitas vezes não é só a questão de não estar assimilando o conteúdo na escola. Ele está rebelde, vou usar essa palavra, né? Ele está rebelde em todos os contextos ali e aquele comportamento repetitivo. Aquele que quando ele entra na sala, entrou do portão para dentro da escola, todo mundo já identifica porque já falaram dele, já tem aquele terror, né? E aí essa pessoa, a família não sabe como lidar. Então vá lá, e a família muitas vezes está passando por um problema social, um problema de dificuldade, um problema em que é questão de saúde mental ou de abuso que passou dentro de casa. Então muitas vezes os pais ficam com medo, mas
tem mais medo do que a própria pessoa que está sendo conduzida, né? E aí obriga essa criança, essa pessoa a ir para lá, para dentro de um set terapêutico, e ela vai assim, não quero falar, não quero conversar, mas chega num certo momento em que há aquele momento que a gente chama de rapport, que ele consegue ter o vínculo ali, ele começa a falar. E aí essa família vai ser chamada também para passar por um momento de poder ver o que pode ajudar. Né? E ela fica constrangida, a família fica constrangida. Mas a terapia familiar é para isso, é para poder ajudar, tirar esse constrangimento e poder ajudar no crescimento de todo... Encarar o problema, né, doutor Aguinaldo? Assim, na verdade, não é fácil. Às vezes a grande maioria, a grande dificuldade, vamos dizer assim, né, das famílias que, por exemplo, no caso desse transtorno, eu acho que é exatamente isso daí, né? Primeiro que a vergonha, né? Ali o constrangimento e tal, mas não pode deixar, sabe por quê? Segundo a tua fala aí, doutor Aguinaldo, assim, é porque isso daí pode virar amanhã um caso de polícia. Sim. Né? Pode virar amanhã um prejuízo financeiro muito grande, né? Porque vamos dizer que essa pessoa ela pode pegar um carro, ela pode pegar uma arma, ela pode ela pode roubar uma coisa, né, de muito valor, né? E aí quando a casa cair, né, não é só aquela pessoa, sobra para todo mundo, né? A família toda fica ali abalada, né? Porque isso veio a acontecer e tal. Então acho que vale muito a pena a gente tentar encarar o problema de frente mesmo e logo, né, doutor Aguinaldo? Quanto mais rápido, melhor, né? E, pastor Albert, quando o pastor estava falando, eu estava lembrando que imagina você que lutou para poder ter o seu patrimônio, seja o carro, seja o seu automóvel, ou então a sua casa, né? Investe ali, e uma pessoa que não se porta em quebrar regras, prejudicar os outros, vai lá e causa um prejuízo. Então, assim, ali já está envolvendo, quando é patrimônio público e é identificado, a pessoa vai pagar o preço. Agora, muitas vezes a gente vê brigas de famílias e problemas de perdas ali por causa disso, né? Você acabou de pintar a casa, acabou de fazer, a pessoa foi lá e pichou. Você acabou de fazer, foi lá e pichou. Aí uma hora você já não tem mais nem dinheiro nem paciência. E aí cria um transtorno muito grande. E às vezes pode ser alguém tão próximo da gente. Então, a outra família fica envergonhada, sofre. Então a realidade se identificou, começou a perceber, trabalhe isso, procure, chame para uma conversa, porque a realidade então tem que ter medicamento para isso. Não necessariamente vai ser medicamento, mas vai ser um ajuste comportamental, um trabalho, e aí precisa ser identificado se há necessidade do acompanhamento psiquiátrico, o que está acontecendo ali naquela vida. Muito bem. Esses dias eu vi um corte, acho que foi até a semana passada, ou foi até essa semana, eu vi um corte na internet de um cara, um desses comediantes que tem lá, né, que fica fazendo teatro na internet, aí ele falando o seguinte, na década, acho que mães do passado, ou mães raízes e tal, quando vinha da reunião da escola do filho, aí ele se veste de mulher, né, e vem, aí ele passa por uma árvore, pega um galho bem grande e já vai para poder voltar, vindo da escola, né, aí já vem depenando aquele galho ali, arrancando ali e tal, para poder encontrar com o moleque, né, aí ele fala, mães de hoje, aí de novo vem aquela mãe ali e tal, e entra dentro de casa, aí toma o celular do menino e fala assim, você vai ficar um mês sem celular, e não e tal. Só que assim, tem o mais grave ainda, né, que não é só, e é como o senhor muito bem falou, às vezes os pais não sabem lidar com a situação, né, e o mais grave é quando a mãe, ela aí está sendo apontado ali para ela várias coisas que o filho está fazendo, que a gente está, por exemplo, aqui mesmo a gente cansou de ver, a mãe se junta com o filho para bater no professor, né, a mãe se junta com o filho para ir bater no vizinho.
né? A mãe se junta com o filho para bater na pessoa que foi vítima do filho, né? Então, assim, porque o excesso de zelo, de cuidado, sei lá, né? Acaba ela, em vez de assim, a mãe, eu tô falando mãe, né? Mas no contexto geral, mãe e pai, né? Porque mãe é que normalmente que toma essas frentes aí. Então, em vez de ir para resolver ou prestar atenção, porque aquele menino pode estar com algum problema, não, ela toma as dores do menino, né? Porque o menino agrediu alguém e, claro, houve um revide, e ela vai agora também partir para cima dessa pessoa que acabou sendo a vítima, né? E isso também eu acho que pode ser um agravante, né, doutor Aguinaldo? Então, quando o pastor traz essa informação, vou dizer como informação, a gente observa que a gente vê isso acontecer às vezes, a gente observa muito bem aquilo que foi dito antes. Olha a história hereditária. Uhum. Então, consequentemente, na família, foi deixado isso acontecer, essa falta de limite. É aquela criança, a gente vai falar, quando falou de mãe raiz, aquela questão toda, é aquela criança que chegava em casa com a borracha de uma outra pessoa, mesmo que fosse pego por esquecimento ou uma troca, que a mãe fazia ir lá, voltar e trocar. Era essa a forma da condução, né? Então, respeitar os mais velhos, ser educado e, consequentemente, você teria de volta essa atitude do outro também. Então, o que era a exceção à regra? Quando você via aquela família complicada, aquela família que tinha realmente muita briga dentro da família e que, se desse o problema, juntaria essa família para destruir a outra família. Então a gente já via assim, um comportamento antissocial. Depois foram aprendendo, fomos passando, né, as mudanças em relação a essa questão. Então, antes você falava, você ouvia, né, o seu pai, sua mãe falava, ó, se desobedecer lá na escola, pode puxar a orelha. Hoje você não pode fazer isso. A sociedade foi mudando, mas também precisa ter regras para respeitar limites, né? Não que naquela época não tinha aqueles que eram exceção, mas eram identificados logo. Hoje nem tanto. Então hoje quando você vai observar, já está bem avançado, já tem um problema acontecendo. Então os limites são importantes, né? As regras, as fronteiras, os cuidados, eles são importantes até para ver o que é um comportamento que é considerado normal e o que está entrando para um comportamento que é um desvio, podendo ir para um transtorno de conduta. Tudo isso precisa ser observado. Por isso que no setting terapêutico, pastor, a gente vai trazendo essa anamnese, essa investigação, conhecendo a história, né? E aí procurando e retornando para a pessoa que está vivendo, seja a criança, seja um momento ali, se ela não tem percepção de que a sua atitude vai estar trazendo problemas para o outro e, consequentemente, ela vai ficar isolada. Alguém vai colocar ela de fora. E se isso é bom para ela, se viver esse isolamento é bom, né? E aí a gente vai observando que a maioria dos problemas em que tem um vulto muito grande na sociedade, aquela pessoa em algum momento ela foi indo para o isolamento, vivendo a dor dela. E ela vai e descarrega essa dor em cima de outros, porque entendendo que a culpa é dos outros. Muito bom. É dificuldade. Sim. Doutor Aguinaldo, aí agora, indo já para os nossos finalmente aqui, são pontualmente em Brasília 11 horas agora, indo para o nosso finalmente, e aí, solução? Existe remedinho? Vou tomar um remédio e vou parar de ser uma pessoa que tenha transtorno de conduta. Pois é. Qual é o nosso problema? Que ele é sempre um remédio, né? Porque você toma um remédio e o remédio dá aquela acalmada e você não precisa falar sobre. A solução é diálogo, é cuidado, eu me conhecer, o autoconhecimento que a gente sempre fala aqui, eu poder me conhecer, saber quais são os meus limites e o limite do outro,
né? É entender que em havendo alguma dificuldade, é aquele relacional, eu chegar e me responsabilizar, pedir o perdão e, se for necessário, pagar o preço, né? De investir nisso. Então, a realidade é trabalhar a forma mais eficaz, né? É que se a família percebeu que o filho está passando por isso dali, sente, converse, trabalhe com ele, né? Pode falar com ele, olha, a escola me chamou por causa desse motivo, e o que está acontecendo, o que está faltando, o que a gente pode te ajudar, né? Nós vamos caminhar juntos, vamos para uma psicoterapia de família, né? Agora, as diferenças vão ser tratadas. Por exemplo, aquela pessoa que tem um TDAH, que tem um outro problema, uma depressão que está vivenciando, ela vai conseguir também ser diagnosticada e vai ser trabalhado tudo isso, mas não tem como você trazer uma resposta se você não sabe o que está acontecendo, o que se passa por ali, né? E a pessoa que já chegou, ela não teve limite nenhum, chegou no momento, ela é uma pessoa que tem um comportamento antissocial, ela vai sofrer os prejuízos. E aí, às vezes, é difícil de trazer logo, né? Então a gente vê assim, essas grandes festas, onde está um grande ajuntamento, sempre tem aquele que às vezes foge um pouco à regra. Eu preciso estar atento se aquilo é bom para mim ou não, se é bom estar nesse comportamento, se eu não vou ser envolvido e sofrer o prejuízo também. O que eu quero? Então tudo isso começa desde o final da infância, início da adolescência. Se ele passou por esses momentos, se tem algum problema dentro de casa que tem magoado, procure ajuda, né? A realidade é a escola, ela vai ajudar muito. A gente tem falado muito sobre a capelania escolar. Se tem um capelão na sua escola, vai lá conversar com ele, vai ajudar. Se for identificado, não esconda, tenta trabalhar isso daí, né? Então todo esse transtorno, porque é para fugir ou mudar, né? O que a gente observa, a gente fala assim, pode muito bem ser uma fase e essa fase acabar, mas pode persistir e ter prejuízo muito, muito sério emocionalmente para aquela pessoa. Chegou uma pergunta aqui, doutor Aguinaldo, de uma ouvinte. Ela está dizendo assim: o transtorno de conduta está ligado à sociopatia? Se não tratado, pode levar perigo tanto para a pessoa quanto para quem convive com ela? A última pergunta é assim, quando não é tratado, afeta todos, a própria pessoa e aqueles que estão à sua volta. E perigo? O sociopata... Pode trazer perigo? Hã? Pode trazer perigo? Ela perguntou. Imagina um sociopata, né, que causa prejuízo aos outros na sua condição, né? Ele vai trazer perigo para ela e para outras pessoas. Ele não tem essa questão do medo. E aí a gente olha, por exemplo, uma criança que ela tem, começa a se observar o transtorno opositor desafiador, e essa criança ela não foi trabalhada, ela não foi dados limites, não foi conseguido fazer uma remissão em relação a isso daí, ela tem assim, uma possibilidade de se tornar um sociopata lá na frente. Porque ela não vai ter limite mesmo. Ela não vai trabalhar. Então, assim, a gente não tem como explicar. E aí esse é o perigo, né? Eu falar, esse aqui vai ser isso e aquele ali vai ser outra coisa. Não. Eu preciso estar atento justamente nessa conduta e trabalhar. E se ela não sente remorso em causar problemas para o outro, nesse transtorno de conduta, e não for cuidada, ela vai continuar com isso para a sua história. Então pode ser que ela chegue a um estágio desse, sim, uma condição dessa. Mas eu não tenho como falar que aquela pessoa que tem, aquela criança que tem um problema de conduta, que vai se tornar um sociopata. Já visto que teve gente aí, né, que, né, pastor, que ficava apertando a campainha dos outros e parou. Exatamente, o bichinho se converteu. Aí, ó. Tá vendo? Não vai mais apertar a campainha de ninguém, não. Aí, ó. Tá vendo? Então, assim, Isso era tão engraçado, doutor Aguinaldo, que às vezes a gente ia para a escola, aí tinha um gaiato, né? Ia sempre de turminha, né? Que nessa época ninguém andava de ônibus, então. E a escola 2, acho que a escola lá de casa, talvez fosse uns 2 quilômetros mais ou menos.
E aí a galera ia de turma, aí sempre um gaiato ia, né, e apertava. Aí todo mundo tinha que correr, né? Quem que ia ficar? Né? Ninguém. Então, E aí era divertido então, você correndo porque alguém fez alguma coisa, né? exatamente, é para chegar mais rápido na escola. Meu Deus. Doutor Ignaldo, tem uma outra pergunta aqui que chegou também agora aqui de uma outra ouvinte. Ela está dizendo assim: Graça e paz. Tem uma criança na igreja que faço parte, que ela tem 11 anos e está com o costume de furtar alguns objetos na igreja, na sala e também onde ela chega. Onde ela chega e tem a oportunidade de pegar algo. A avó disse que não sabe o que fazer. Aí a pergunta dela é: Pastor, ela tem esse transtorno de conduta? Então, ela está desenvolvendo ali, está começando a ter uma questão de uma conduta antissocial, porque isso desagrada aos outros, e também isso olhando assim, falando pelo que eu estou ouvindo, né? Não estou dizendo que ela tem um transtorno, e pela idade dela, ela pode começar a ser trabalhada para sair desse comportamento, os limites. Que bom que a avó sabe. Que bom que já tem outras pessoas que podem trabalhar. O que não pode se fazer é deixar que continue fazendo, né? Então, assim, olha, já está furtando objetos de valor, né? Daqui a pouco está saindo de casa, ela começa a invadir espaço dos outros, né? Então, assim, ela está dentro. Então, lembra que eu estou falando aqui do diagnóstico que está no DSM, né? Ele está mostrando que essa pessoa está caminhando para esse tipo de conduta. Pode ser mudado? Pode. A observação é feita agora, né? E é saber assim, por que ela faz isso, né? Lembra aquele garoto que tinha o prazer de arranhar o carro dos outros, né? Que é um transtorno, né? E aí você pergunta, por que você faz? Porque eu gosto. Opa, então peraí. Então quais são os prejuízos que acontecem quando você faz isso? Então a oportunidade que tem agora enquanto tem o controle dela como um menor, que alguém é responsável por ela. Então, assim, a igreja já sabe que o que a gente faz muitas vezes esconde tudo. Uma pessoa chegou, você vai esconder. Não, tem que alguém tutelar essa criança. Tem que alguém chegar para ela, seja o diácono ou alguém lá, e conversar com ela e saber o porquê que ela está fazendo isso. E quais são os prejuízos que ela vai ter se continuar nesse processo. Que imagina daqui a pouco, 16 anos, vai para um lar infrator. Quando for maior, pode pegar uma prisão. E aí sim, ela já está dentro de uma conduta antissocial. Então, se pode fazer agora, ajude essa criança agora. Muito bem. Nós estamos no Divã da Rede, com o doutor Ignaldo Pinheiro, hoje falando sobre transtorno de conduta. E para você que está aí ligado com a gente, esse programa vai ficar gravado, né? Ele vai estar em todas as as plataformas de podcasts, a gente está lá também, né? Também no YouTube e ainda aqui no site da rede. Então você pode depois ouvir ou assistir, né? Você que ainda não conhece o doutor Ignaldo, gostaria de conhecê-lo, então você pode assistir no YouTube depois aí, ó. Daqui acho que umas 2 horas deve estar por lá já esse programa gravado. Doutor Ignaldo, então, vou trazer aqui como a minha última pergunta, um adulto que de repente se encontra desta forma e tal, e pelo que o senhor conversou, pelo que o senhor falou aqui todo esse tempo, é como se ele estivesse com uma espécie de uma cortina, seria isso? Assim, sem ele conseguir mensurar o outro lado, ou o lado da outra pessoa, né? Então ele faz, por exemplo, eu já vi aqui também algumas filmagens, né? Por exemplo, aliás, eu não só vi filmagem, como eu vi isso num semáforo. Eu fiquei revoltado, só que eu estava longe, assim, eu estava um pouquinho mais longe, não deu para eu fazer nada, não dá para fazer nada. O que eu fiz foi só dar uma buzinada quando eu passei. O cara pedindo esmola, né? E aí a pessoa não dava, né? Ele pedindo ali uma moeda, alguma coisa, e a gente viu que o cara
de uma forma assim, dava para julgar que era alguém usuário de droga, e ele pedindo, aí a pessoa não dava, ele ia para trás do carro ali muito discretamente e tal, e pegava alguma coisa que ele tinha na mão e ó, arranhando o carro, né? Isso, arranhando o carro, né? E então assim, como o senhor bem falou, tem gente que faz isso consciente para dar uma, né, para se vingar, para dar o troco, para não sei o quê. Mas dentro aqui do transtorno, a pessoa que faz, que ela comete essas coisas e tal, na cabeça dela, ela não tem essa consciência que isso é um prejuízo, isso não é muito claro, e aí com o tratamento, com o acompanhamento, ela começa a vir essa consciência. Como é que funciona? Vamos lá. Pensando nessa questão, quando foi dito ali uma pessoa que faz uso de um psicotrópico, psicoativo aí, drogas, né? Ela já tem um transtorno ali, já tem uma doença que já é estabelecida, porque pela Organização Mundial de Saúde a drogadição já é doença, e ela quer quer satisfazer a sua necessidade, o seu desejo a qualquer custo. Se o outro não atende aquela demanda dela, ela causa um prejuízo para o outro. Olha só, já um problema que já é um problema social, né? Um problema que vai constando ali e causando prejuízo a outras pessoas. Isso é um. A outra é aquela pessoa que, por exemplo, eu citei aqui, tipo o pichador, ele vai observando ali. Ele vai continuar com aquele desejo o tempo todo. Qual é o problema? Ele vai aprender, quando ele entende que isso ali causa prejuízo, ele vai aprender a lidar, que ele precisa controlar esse impulso, esse desejo, essa compulsão de querer danificar patrimônio dos outros. E isso é difícil porque até então, para ele fazia e acabou, não estava nem aí. Por que o pichador ele faz sempre no horário que não tem ninguém presente? Né? A gente vê quando acontece o acidente, que é o socorro, aquela coisa toda, aí vai descobrir quem que foi, né? Mas o prazer dele, se você for perguntar, muito provavelmente está no fato de pôr a marca dele num local e que a pessoa vai identificar a marca, mas não sabe quem é. Então ele tem o prazer. Quem sabe são aqueles que estão no mesmo grupinho, que eles acabam fazendo como é que fala? A tribo deles. Né? E aí muitos vão por curiosidade, daqui a pouco desenvolve esse transtorno aí e não percebe, e causa prejuízo a outros e prejuízo a si mesmo. Então o que a gente observa, assim, qual é o espaço que está. Por isso que eu disse que nem sempre a gente vai observar, a gente vai falar, o transtorno ele está sistematizado para poder saber em que momento, em qual é a fase que a pessoa está vivenciando. Mas não dá para... Às vezes a pessoa ela tem já a questão da drogadição e, consequentemente, o transtorno de conduta antissocial. Né? E ele não está ali. Às vezes você vai tirar uma pessoa que é um drogadito, né? Um adicto que está ali na rua, ele está tão acostumado a dormir num papelão que ele não consegue dormir numa cama. Olha quantas dificuldades. E a gente vê familiares sofrendo por causa disso. Tentam de todas as formas. Por isso que buscam ajudas em todas as redes, casa de recuperação, e tudo isso aí. E a gente vai observando, e na nossa denominação a gente tem as cristolândias que ajudam muito, mas a pessoa tem que ir por vontade, que ela percebeu, olha só, ela entendeu que o comportamento dela está antissocial, uma conduta antissocial, e que precisa ser mudada, e ela não tem força. Ela está numa drogadição em algum outro momento ou passando por um outro transtorno. Então a realidade é observar isso. Mas você vai encontrar assim aquela coisa pesada, né, da conduta, que imagina a pessoa nas brigas, no roubo, mentira, não consegue falar a verdade, não consegue se concentrar, não fica nas aulas, e muitos ataques você vai observando que isso vai fica muito perceptível. E a consequência disso é que às vezes até a família não suporta, e a vergonha, como o pastor falou, e acaba abandonando, deixando de mão, tentando fugir daquela situação. Exatamente. Doutor Ignaldo, e quando a criança é um fiotinho de Robin Hood, como é que a gente faz? Tirando de quem tem para fazer caridade, doutor Ignaldo. É mais ou menos a pergunta que chegou aqui para mim, por isso que
Eu fiquei rindo aqui sozinho. Ensina, sabe por isso que eu estava rindo? Ensina essa criança que, assim, é bonito fazer, é bom fazer, mas ela vai ter que fazer também pagando um preço, então ela vai ter que trabalhar para poder. Dar tiro com pólvora dos outros é fácil, né? Então, Exato, né? E aí você vai encontrar mas, que a gente tem assim, um número maior, embora a rede está aberta a todos, né? Mas a gente tem assim, um grande número de evangélicos e que leem a Bíblia. Você vai encontrar justamente lá na Bíblia que fala assim, aquele que furtava, não furte mais, mas antes ele vai trabalhar para poder ajudar com aquilo que ele tem ganho no seu suor, né? No seu ganho próprio, dizendo eu aqui, parafraseando o texto. olha só, a ouvinte mandou aqui pra gente assim, ó. Ela tá dizendo assim, na minha igreja tem um menininho, né, que pegou o dinheiro do cofre do irmão, né, ou seja, do irmão dele, né, o valor de R$ 100 e deu de oferta na EBD. Eita, olha aí, ó. Que maravilha, né? Aí ele falou assim, ó, ela falou assim, ó, ele deu de ofertinha na sala na sala da EBI, foi que ela botou aqui. Aí Isso. ela mandou mais aqui, deixa eu ver o que é que ela tá. Aí passamos para os responsáveis. Aí ela quer saber, ele tem 9 aninhos. E será que ele já está desenvolvendo esse transtorno? É a pergunta. Não, Acho que não. não, né, doutor Aguinaldo? Não, né? Muito provavelmente ele ouviu, falou, que a gente vai ver, ele ficou incentivado, gostou que precisava de ofertar. Ele só não tinha como, ele procurou, ele poderia ter pedido. Então é É, orientar essa criança que assim que ele precisa, ou ele vai juntando aquilo que vai aprendendo, vai recebendo dos pais, ou então convidar o irmãozinho se ele queria ajudar ele a ofertar. Só isso, é, né? só isso. Porque Não, muitas vezes ou então assistiu o desenho do Robin Hood, pastor. pode ter sido. Às vezes ele vê a informação e ele fica empolgado e aí vai fazer com o do outro. Então ele vai, não, você precisa trazer do que é seu. Aí ensinar o texto de Davi para ele, né? Lá É, no, né? Ensinar ali quando ele estava na eira de Araúna, não darei minha oferta que não me custe alguma coisa. alguma coisa, é verdade. Então, esse é Muito bem. ensinar, né? Muito bem. Doutor Guinaldo, são 11 horas e 17 minutinhos. Deixa eu libero 18 agora. Deixa eu começar a liberar o senhor aqui, né? Porque daqui a pouquinho eu acredito que o senhor deve ter atendimento. E eu quero mais uma vez, claro, agradecer aí a tua participação, a tua presença aqui junto com a gente, né? Essa parceria, graças a Deus, né? Você tem conseguido estar aqui com a gente ao vivo todas as quintas, isso é bacana demais. E semana que vem, já tem o tema da semana que vem? Temos o tema da semana que vem, é importante trabalhar. Eu não falei ainda, né? Mas estamos Aham, na campanha do Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio, né? uhum. Mas semana que vem não falarei sobre isso. Falaremos, o nosso tema cuidar da mente é importante? Né? Quando a gente fala de cuidar da mente, vem a questão da saúde mental, as pessoas pensam que é um problema psicológico, mas a questão é, cuidar da mente é importante? É importante para todos ou é importante para quem? Então quero convidar o nosso ouvinte ali, um servo do Senhor, aquele que está trabalhando no dia a dia, né? Independente da sua questão religiosa, mas é para pensar como é que está a sua mente, como é que estão os seus pensamentos, como é que estão as suas emoções. Cuidar da mente é importante? E aí já pode mandar resposta para a gente vai trabalhar isso quinta-feira que vem. Maravilha. Para mim, doutor Ignaldo, quando você fala assim, cuidar da mente é importante, eu já penso assim, eu num carro, entendeu? E viajando, indo para o Nordeste, para o Pará, pronto. Para mim, a melhor coisa para cuidar da mente é isso daí, ó, é ver estrada, meu irmão. Pensa. Já é um exercício, olha só, já é uma forma de cuidar da mente. Olha que maravilha. Maravilha. Doutor Ignaldo, obrigado, querido. Deus abençoe. Então, quinta-feira, você já pode ir pensando na resposta, inclusive já pode ir já se organizando para quinta-feira. Avisa todo mundo, né? Porque vai vir esse bate-papo aí, ó. Cuidar da mente é importante? Semana que vem, no Divã da Rede, com o nosso querido doutor Eginaldo Pinheiro, nosso psicólogo clínico, que também está aqui com a gente toda quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Doutor Eginaldo, bom fim de semana, Deus te abençoe. Quinta-feira, permitindo Deus, estaremos juntos aqui de novo.
Obrigado, pastor Elber. Um abraço aos nossos ouvintes. Inclusive, pode mandar também o que você faz para cuidar da sua mente, né? Olha aí. Vai estar falando é aproveitar todo esse momento, igual o pastor acabou de falar sobre a história, né? A história da rede, como que a rede está impactando a sua vida, a rede 316. Então, um abraço aí a todos, um abraço a toda a equipe aí, pastor Elber. Até mais, até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu, querido. Deus abençoe e bom fim de semana. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.